sejam bem-vindos ao último episódio da temporada do Podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com mamãe. Hoje um assunto super especial, que eu sei que quem acompanha a história do movimento maternar vai saber que é um queridinho da gente. A gente vai falar sobre amamentação, sobre o agosto dourado, esse mês tão importante para tantas mulheres e para tantas mães. A gente deixa esse podcast dedicado a uma saudosa amiga, a Natália, que foi quem sempre levou esse legado de informação de qualidade de amamentação dentro do movimento maternar. Mas duas queridas amigas dessa nossa parceira deram continuidade a esse legado tão importante. Estão aqui hoje para poder falar ainda mais e somar ainda mais. A gente não poderia terminar essa temporada sem falar desse assunto super importante. Então vamos juntos construir um agosto dourado repleto de informação de qualidade para falar sobre esse assunto. Duas queridas integrantes do movimento maternar. Sejam bem-vindas, Thalita e Naira. É um prazer ter vocês aqui de novo. Tá, então vou começar com a Naira. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui. Apresente-se novamente para quem está em casa, conhecer um pouquinho dessa história tão linda que é a sua. É um prazer novamente estar aqui falando desse assunto, né? Assunto que está ali entranhado na gente, né? A gente exala a amamentação. Eu sou Naira Dantas, enfermeira de formação, enfermeira pediátrica e consultora de amamentação. Hoje, exclusivamente consultora de amamentação. No último podcast, ainda me dividi em algumas profissões, agora exclusivamente consultora de amamentação da Clínica CMA. Outra querida integrante do movimento maternar, minha amiga de longa data, a gente se conheceu nos corredores do hospital, então a nossa amizade é bem antiga, nós não vamos ficar aqui falando tempo para não fingir que a gente é super jovem. Seja muito bem-vinda, Thalita. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou Thalita Gandra, fonoaudióloga, trabalho na área neopediátrica há alguns anos, né? E sou especializada na parte de amamentação e sou companheira da Naira lá na CMA, né? Nós somos sócios, nós começamos, eu, Naira, Débora e Natália, né, com o sonho CMA, para poder trabalhar a parte de amamentação. O nosso sonho, o nosso propósito foi começar, né, Naira, trabalhando, ajudando as mães na amamentação. Que bom ter vocês aqui, que bom levar essa informação de qualidade mais uma vez com vocês. Naira, eu vou conversar com você. Muitas mulheres se preparam para o parto durante a gestação, né? Se fala muito sobre esse processo, mas às vezes não se conversa tanto ainda quanto gostaríamos sobre a amamentação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa importância desse preparo também para essa fase tão importante na vida da mulher? Eu costumo falar assim que o que acontece com a maioria das mães, eu também me incluo nessa, né? Enquanto gestante, quando eu estava gestante, a gente acredita que amamentar seja intuitivo. Então, nasceu um bebê, nasceu uma mãe que amamenta. E não é assim. De cada 10 mulheres, 9 precisam de ajuda. Então, 90% é um percentual muito grande de mulheres que precisarão de ajuda no decorrer do processo de amamentar, né? Então, o que eu falo com as mães? Preparem-se também para a amamentação. Preparo do assunto, do entendimento, da pega, do posicionamento e o preparo psicológico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A parte psicológica influencia muito no processo de amamentação. Então, Lorena, a gente tem visto uma mudança muito grande hoje na realidade. Até pouco tempo, a gente fazia muito consultoria de amamentação de urgência. O que seria isso? A mãe está no hospital ou em casa, viu a dificuldade, entrou em contato com a gente para ajudar. Hoje, a gente tem feito muitas consultorias no pré-natal. Então, a gente percebe que as mães estão... Acaba que uma mãe fala com a outra, amamentar é desafiador. Já busque ajuda desde a gestação. Então, a gente tem feito muito pré-natal de amamentação. O que seria isso, o pré-natal de amamentação? Ensinar mesmo aquela mãe sobre pega, posicionamento, sobre a cor e a evolução do cocô, a evolução do tamanho do estômago do bebê ao longo do tempo. Então, assim, amamentar é natural, as mães vão, né? O processo naturalmente acontece, mas não é intuitivo. Ela não coloca o bebê no peito e tudo flui. Precisa de um aprendizado da mãe e do bebê. Perfeito.
Minha amiga, Thalita, a gente sabe que a gente olha aquele processo ali, mas ali está acontecendo um verdadeiro trabalho, Sim. né? Dentro dessa parte da boquinha, da pega, do posicionamento, da deglutição. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho oculto. Sim, o bebê, quando ele nasce com reflexo, né? A gente fala o reflexo de busca, reflexo de sucção. Só que ele vai aprimorando esse reflexo de sucção, principalmente. Ele vai aprendendo, vai melhorando aquele aprendizado do mamar. E quando ele mama, ele suga, ele movimenta tanto o lábio, como bochecha, como mandíbula, quanto língua. Precisa ter um vácuo, um movimento, essa língua tem que fazer um canulamento em volta do mamilo. Então, existe todo o trabalho ali que ninguém para pensar, imaginar quanta coisa está acontecendo naquele rostinho. E também o corpo do bebê, que o bebê ele não mama só com a boca, porque tá tudo interligado, é tudo tão pequenininho, tudo interligado. Então, às vezes, assim, tem um posicionamento de pescoço que tem que estar correto, posicionamento de coluna, de pés em apoio de pé. Então, o bebê ele tem que estar todo organizadinho para ele conseguir fazer sucção. E essa sucção, ela pode acontecer de vir a alterar e, às vezes, ninguém percebe. Acha que é o leite da mãe que é fraco, a mãe que não sabe dar de mamar, e, às vezes, o problema é o bebê, né? Porque esse mecanismo talvez está desregulado por algum motivo. Perfeito. Meninas, a história de vocês ao longo dos anos, vocês participaram e criaram vários cursos dentro da CMA, dentro do movimento Maternar, né? Extra também, algumas participações distintas em cursos que vocês foram, né, sendo convidadas a falar. Se a gente hoje fosse pensar num curso para gestante, qual é o assunto dentro da amamentação? Ou que as duas chegariam a um consenso de ser primordial, ou cada uma dentro da sua história de realidade de trabalho, que vocês falariam assim, olha, esse assunto ou ainda é falado, mas é falado pouco, ou ainda é muito falado, mas precisa falar um pouquinho mais. Quer começar, Thalita? Vamos junto. Sobre as dificuldades mesmo que podem aparecer, né? Porque a mãe, ela chega achando que vai ser tudo muito fácil, igual a Nara falou, né? Se você vê uma foto de campanha de amamentação, a mulher tá lá linda, maquiada, com o bebezinho no colo, todo bem posicionado. E às vezes não é daquele jeito que vai ser a primeira semana. A mãe vê aquele, imagina que na vida dela vai acontecer daquela forma. E às vezes não é assim. Né? A mãe tá lá na madrugada, o bebê não quer pegar, tá chorando com fome, ela não consegue colocar, o olho tá lá no buraco com sono, tá com fome, e o bebê com fome também. Então, assim, eu acho que sobre as dificuldades possíveis, o que pode acontecer, né, de dificuldade, para ela já ter ciência que não é fácil, mas é possível, e ela já, se ela perceber tais dificuldades, ela já procurar ajuda, né, procurar até antes, como a Nária falou, tem acontecido muito. Esses cursos que a gente tem feito, a gente leva muito isso para as mães. Antes de aparecer o problema, vamos se encarregar de procurar informação, porque você, quando é bem informada, você tem um conhecimento, você consegue lidar melhor com a situação. Saber também, eu acho que tem um profissional ali que você pode contar. Eu falo assim, Lorena, o puerpério é muito desafiador. E a gente precisa falar sobre ele. Porque, igual a Thalita falou, a maioria das mães que nos procuram entendem que o bebê vai só acordar para mamar, só vai chorar naqueles exatos momentos. Acaba que o bebê não é um relógio. Ele não funciona assim. É um ser que acabou de chegar no mundo. Então, tem as dificuldades ali da pega, do bebê, da amamentação. E também tem as questões emocionais maternas. A gente se vê como mãe, acaba que vive um luto, de certa forma. Aquela pessoa antes do bebê nascer já não existe mais. E existe uma nova pessoa ali. Tem um ser que depende da gente. Então, eu acho que preparar-se para dificuldades é muito importante, muito mesmo, e também entender que o puerpério, ele vai acontecer e a gente precisa estar preparado para ele. Perfeito. O puerpério é, eu acho, o desafio maior, assim. Muitas vezes, a gente vai até falar sobre isso, a mãe não tem nenhuma questão de amamentação, tem produção de leite, o bebê tem boa pega, acontece tudo perfeitamente igual a gente vê nos livros, na ciência, e a mãe tem dificuldade. Essa era a minha pergunta, então segue. Por quê?
porque o fator emocional está totalmente envolvido. Quando a gente está muito estressada, ansiosa, sabe, com muito medo, a gente produz muito cortisol. E é um hormônio que é de alerta, é como se fosse de fuga, como se a gente estivesse em perigo. E isso atrapalha muito o processo de amamentação. Vem a privação do sono, porque a gente não dorme bem com recém-nascido em casa. E aí o puerpério é aquela oscilação de hormônios, né? Numa hora a gente está super feliz, encantada com o bebê, no outro momento a gente pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso acontece. Então, assim, a mãe, quando ela vem preparada, eu falo na questão cognitiva, de entendimento do processo, sabendo como que vai funcionar, mas também quando ela vem preparada, que o puerpério pode ser desafiador, a gente se cerca de todas as armas que pode, né, para contribuir para o processo. Por exemplo, uma boa rede de apoio. Isso. Ter alguém para cuidar das coisas da casa e do bebê, enquanto ela cuida só do bebê, porque não se enganem, ele só é pequeno. 4, 5 adultos ficam envolvidos no processo tranquilamente. Alguém para cuidar da mãe. Da mãe, também. de quem, o que ela vai comer? Qual horário ela vai conseguir comer? Aí ela vai comer enquanto amamenta? Não, ela tem que ter um tempo para ela, um tempo para um banho prêmio. Eu falo com a mãe, ó, toma um banho prêmio. O que seria isso? Lavar o cabelo, tem um tempo para ela ali no chuveiro, não só envolvimento ali com o cocô, fralda, bebê, amamentação. Então, o preparo psicológico eu colocaria no top 1. Hoje, com tanto tempo de prática, a gente não conseguiu contar quantas mães a gente já atendeu até hoje para trazer, né, a título de curiosidade. Mas de todas, a gente vê que o fator psicológico é o principal. Já aconteceu, né, na área de procurar a gente com dificuldade na amamentação, e a mãe só precisava de colo. De atenção, de carinho, de alguém para ouvir, para abraçar e falar, não, vai dar tudo certo, tá indo bem. Já aconteceu várias vezes. E essa mãe em questão que a Thalita até citou, eu acho que é o mesmo caso, ela lembrou de um detalhe que a gente nem se atentou, porque a mãe, ela é abraçada. Isso que eu sinto quando a gente faz uma consultoria. Não é só a parte técnica, a gente olha aquela mãe de verdade. Ela lembrou que eu amarrei o cabelo dela e a Thalita passou a mão na cabeça dela. Então, você entende o detalhe do cuidado com aquela mãe? Porque até o momento que ela chegou na clínica, todo mundo estava preocupado se o bebê estava mamando, se ele estava dormindo, se ele tinha feito cocô. Ninguém se preocupou de fato com aquela mãe. Então, eu amarrei o cabelo para ela se sentir mais livre e a Thalita fez um carinho na cabeça dela. Então, ela lembrou do detalhe, daquele cuidado que a gente fez com a mãe. A mãe precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada. Então, assim, o bebê, ele vai sobreviver ou com leite materno ou com fórmula. Acho que nós vamos falar sobre isso, as questões das baixas produções, mas aquela mãe precisa ser vista de verdade, cuidada. Ah, eu preciso de alguém cuidar do bebê para aquela mãe ter um momento para ela. Uma conversa com a amiga, porque antes de ter o filho, aquele ser era singular. Eu tinha uma vida antes daquele filho, daquele bebê. Eu não sou só eu não sou só a mãe do Mateus. A Thalita não é só a mãe da Isadora e do Ítalo. É a Thalita, é a Naira. São pessoas que precisam ser vistas. Então, eu colocaria a saúde mental materna hoje como top 1. As outras coisas a gente consegue aprender decorado, entende, Lorena? Eu ensino para a mãe uma forma de colocar no peito, a Thalita ensina o alinhamento, ela ensina tudo perfeitamente, detalhadamente. Mas isso ela pode aprender. Agora, o cuidado da saúde mental é o que importa de verdade para essa mãe. Thalita, Sim? bebê dá sinais pra gente. Que sinais são esses que a gente precisa ficar atento? Sinais de dificuldade na amamentação, é um bebê que não ganha peso, um bebê que faz muita sucção pequenininha, fica ali, parece que tá chupetando, um bebê que chora muito ao peito ou depois, tem um intervalo entre uma mamada e outra muito pequena, né? No início, o bebê ele mama várias vezes mesmo, porque o estômago é pequenininho, faz a digestão rápido, mas com o tempo tem que ter um espaçamento maior, né, Naira? O estômago vai aumentando, se ele mamou bem, ele tem um espaçamento maior entre uma mamada e outra. Aquele bebê que mama 30 minutos,
não tá legal. Engasgos na mamada, um bebê que engasga muito. Então, esses são os sinais que algo não está certo no bebê. Na mãe, a gente vem aí com engurgitamento mamário, fissura mamária, mastite, candidíase, N coisas. Perfeito. Naira, me fala uma coisa. A gente ainda, pleno 2026, há uma briga do nosso legado, vamos colocar assim, de falar sobre a questão da mãe, da amamentação exclusiva, da questão de ser de leite materno, peito, a pressão social para que isso aconteça. O que a gente ainda está pecando enquanto sociedade para estar causando ainda em 2026, depois de tanta luta, que essas mães ainda se sintam pressionadas? Eu vejo, culturalmente, a gente carrega muitas coisas das nossas mães, das nossas avós. Por exemplo, a minha avó amamentou, a minha mãe amamentou, então eu tenho que amamentar. Só que eu sou uma outra pessoa, o bebê que eu tiver é outro ser. Então eu falo com a mãe assim: a gente apoia a amamentação possível. O que é possível para aquela mãe conseguir, entende? A gente tem muitos casos, Lorena, de cirurgias mamárias feitas em mulheres jovens. Então, a cirurgia mamária é um fator de risco para a amamentação. Então, quando aquela mãe nos procura, eu já imagino. A gente já fica até com o pé atrás. Pode ser que aquela amamentação não flua 100%. E cada gota importa. Eu falo com a mãe, se ela amamentar 5% de leite materno, já tá ótimo. 10% tá ótimo. Então, a amamentação é possível para aquela mãe. E nem sempre vai ser exclusiva no peito. Então, quando ela já nos procura na consulta, a gente já começa a dar alguns sinais, né, Thalita? A gente já conversa com ela sobre isso. Claro que eu não sou a dona da sentença. Não é toda mãe que tem cirurgia que não amamenta. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu já falo com ela, olha, você tem uma cirurgia importante, redução mamária, mudança de areola, de local. Pode ser que a amamentação não seja 100% no peito. Então, a gente já começa a mostrar para essa mãe que pode ter um outro caminho, entende? Caminhos auxiliares que também faz com que o bebê ganhe peso, se desenvolva. Porque o objetivo da mãe é que o filho dela cresça. Muitas vezes, tem mães que nem querem amamentar. Exatamente. Elas vêm nos procurar por pressão familiar, você tem que amamentar. E muitas vezes elas não querem. A gente atendeu até um caso recente, que até teve uma intervenção da pediatra, conversando com essa família. A mãe não desejava amamentar. Ela queria dar mamadeira ao bebê, porque a mamadeira outras pessoas conseguem ofertar. E aquela mãe não se sentiria tão pressionada com a amamentação. Então, assim, entender qual é o desejo daquela mãe. O que ela quer, de fato. Aquela mãe, não as pessoas que estão em volta. Porque amamentar, como eu falei, antigamente as pessoas falavam que era intuitivo, que era natural, por isso que muitas mães sofriam na amamentação. Então hoje a gente já fala isso, ó, não é intuitivo, você precisa se preparar para a amamentação. A gente já está mudando uma mentalidade de uma geração inteira. Eu acredito, por exemplo, a Isadora, filha da Thalita, quando for amamentar, já vai vir com outra história de amamentação, diferente do que a Thalita viveu, do que a mãe dela viveu. Então, acho que só da gente estar aqui falando sobre isso, divulgando informação, isso já é muito importante, porque pode mudar a realidade da nova geração. Então, amamentar exclusivo não é para todo mundo. Perfeito. Thalita, acho que uma das primeiras oportunidades que a gente teve extra curso de estar junto foi num programa que eu apresentava e a gente foi falar sobre o agosto dourado e você acho que nem lembra disso, vamos eu contar a história. Você chegou cheia das cartilhas pra mim, lembra? Thalita foi toda, ainda chegou lista, tudo, mas ela chegou armada. Falei, opa, hoje esse programa era 1 hora de programa. Falei, hoje vai sair lei pra tudo quanto é lado. Hoje a gente muda o mundo. Vamos ficar quieta que a gente tem que rir dessas histórias. Você vê que a gente tem história, tá? O que você nessa briga de tantos anos, porque eu vou chamar de briga mesmo, não é nem de luta, é de briga, essa briga há tantos anos, para entender aonde coloca a fórmula, para entender o que foi mudando na nossa sociedade para facilitar de fato a vida dessa mãe. Na verdade, a Naira falando que tem essa cultura de que a mãe vai amamentar, tem que amamentar, mas também existe a cultura de mamadeira resolve tudo, chupeta resolve tudo.
Tem vó que a filha não conseguiu dar o peito, então vamos fiar uma mamadeira nesse menino. Nem tenta, nem procura saber o porquê não conseguiu. Né? Existem esses duas vertentes. Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito tato para poder lidar com esses casos, para saber o que realmente está acontecendo. É vontade materna de não amamentar, ou é influência do meio, né? A gente, né, Nária? A gente analisa tudo muito bem, a gente conversa muito com a mãe, a gente vê as possibilidades. Se precisar colocar uma mamadeira, não vai colocar, porque lá alguém falou que não pode, que tem que ser só peito. Não, a gente tem que ver o contexto e qual a necessidade daquela mãe e daquela criança. Tá? Existe a lei, igual eu te levei para você, que as normas